Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença de 3 convidados que participam de um coletivo que luta contra a violência policial, que é o professor Portela, já um participante aqui de outros episódios do podcast, o Max e a Júlia. Então, para a gente começar aqui nosso episódio, vou pedir para que, gentilmente, cada participante pudesse apresentar, contar a sua relação com o coletivo. Por favor, fique à vontade. Vamos começar, então, com o professor Portela. Tudo bem, professor Portela? Como é que vai? Opa, Augusto, tudo bem? Então, estamos aqui de volta, né? É sempre uma satisfação poder contribuir aí com o podcast e também poder trazer informações aí que a gente precisa socializar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou José Carlos Portela Júnior, sou advogado criminalista e professor de direito e também atuante em causas de direitos humanos, entre elas a questão da violência policial. E junto com o professor Portela, como mencionei, contamos com a presença da Júlia. Como vai, Júlia? Boa noite a todos. Eu sou Júlia, mãe do William Davidson. É o caso de um menino aqui de Piraquara que foi morto pela polícia, né, vítima do Estado, dessa violência policial. Uma pessoa, né, que infelizmente perdeu a vida nessa guerra que a gente está vivendo, porque esses confrontos cada dia mais aumentam, né? Então, essa é a nossa história, uma entre tantas. E para completar o nosso trio de convidados, contamos com a presença do Max. Olá, Max. Olá, Beleza, doutor Augusto, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Portela, boa noite a Julie, boa noite a todos os ouvintes do podcast. Bom, meu nome é Max Goodman, eu também sou pai de vítima da letalidade do Estado, né? Não só a violência propriamente dita, mas o caso mais extremo em que o Estado ele mata, né? E digo assim, do que nós vamos falar hoje aqui são dos casos que nós temos conhecimentos, temos todas as indícios de materialidade e até mesmo provas de que não são confrontos, de que são verdadeiras execuções. Então, é nesse aspecto que a gente vem falar hoje. E a respeito do coletivo, ele tem como objetivo combater a violência policial. Então, a primeira pergunta que eu lanço para os nossos convidados se puderem apresentar, né, o coletivo, quando ele surgiu, como é feito os trabalhos nessa luta dentro do coletivo. Se o professor Portela quiser começar, e os nossos convidados também podem ir desenvolvendo essa apresentação do coletivo. Bom, o nome do coletivo já diz muito sobre a proposta, né, dessa organização, porque o nome, depois de muito debate interno que nós tivemos, esse nome que acabou sendo aceito pelos participantes, é um nome que carrega em si, né, uma ideia já do que vem a ser a violência policial, né? O nome do coletivo é Filhos Roubados, Mães Dizimadas. Então, porque quisemos fazer essa referência aos filhos, né? E na maioria das vezes, aqui nós estamos falando de pessoas muito jovens que são exterminadas pela polícia e que deixam as suas famílias destruídas, né? Porque quando se tira a vida de um jovem, a partir de uma barbárie desse tipo, né? De uma violência tão extrema, isso acaba também trazendo muita dor para as famílias, sobretudo para as mães, né? Claro que nós também temos pais, irmãos, irmãs que também estão na luta, mas as mães, historicamente, né, culturalmente, nós temos esse peso maior, né? As mães de maio, né? Aqui pensando nas mães que lutaram contra a ditadura na Argentina, fazendo referência aqui também a outros coletivos que existem no Brasil que tratam da violência policial, como Mães de Manguinhos, por exemplo, Mães do Curió, Mães de Maio, né, referente aos crimes que ocorreram em São Paulo, de violência policial em 2006, entre outros tantos coletivos que sempre fazem referência às mães como uma expressão dessa luta por justiça, né, do luto que nunca desaparece por conta de não haver a entrega da justiça
para casos de violência policial. O coletivo ele tem aí mais ou menos um ano. Eu, como advogado de vítimas, né, de familiares, de vítimas da violência do Estado, vi que havia algo em comum entre esses familiares, a busca por justiça, muitas portas fechadas, e aí começamos a articular, a partir de conversas, né, com essas pessoas, para que fosse criado um coletivo, para reunir todas essas lutas, para que elas se organizassem em torno de pautas comuns, né, e assim tendo um peso maior de inserção junto ao sistema de justiça, porque aí você não tem indivíduos lutando ali contra o sistema de justiça, mas sim um coletivo de pessoas organizadas, que têm bandeiras, que levantam a bandeira de combate à impunidade no que toca à violência policial. Então, essa ideia surge a partir das demandas das próprias pessoas que perderam seus entes queridos para a violência policial, que viram que tinham algo em comum. E aí, a partir disso, a gente construiu o coletivo com essas principais bandeiras, que seriam a denúncia, né, da violência policial, a busca por responsabilização dos agentes de Estado, que geralmente não são responsabilizados, e acolhimento jurídico e psicológico a essas pessoas que estão passando por esta chaga que atinge a sociedade brasileira, assim, de uma maneira muito histórica, né, e de maneira sistemática, generalizada, que é a questão da violência policial. Então, basicamente, o coletivo se estrutura dessa forma. A pergunta que eu também faço para o Max e para a Julie, como eles tiveram acesso, conheceram o coletivo, qual trabalhos que eles vêm desempenhando, né? Se, a gente pode começar com a Julie, se ela puder também colocar essa atuação no coletivo, contar um pouco da história. Eu fui convidada para participar de um grupo de mães na época que meu filho morreu, né? Devido a uma professora da minha filha estar nessa luta. Daí ela conhecia o Max, onde eu também me apresentou o Max, onde eu fui bem acolhida, e sucessivamente assim eu fui apresentada para o Dr. Portela, né? E aí que a gente foi articulando ali para a gente fazer o coletivo. Acrescentando as palavras aí do Dr. Portela, eu vou falar um pouco da minha como mãe, como cidadão comum, cidadão que não entende das leis, né? Eu, antes disso tudo, eu acreditava no sistema, que o sistema não ia falhar, que era tudo certinho, e a realidade que, infelizmente, hoje eu vejo é diferente, né? E o coletivo, ele tem ajudado, tanto eu como outros familiares, porque o que muda é o nome dos nossos filhos e o local onde eles foram mortos, né? E a quantidade de balas e as agressões, as torturas, mas a forma do sistema, infelizmente, é a mesma. E é uma coisa que nós, povo, a gente não vê isso. A gente acha que é tudo certo, porque a gente até então não vivia essa realidade. Aí a gente passa a acreditar que é tudo perfeito, que é tudo lindo, que a justiça, os laudos são tudo ok, tudo perfeito, e se morreu porque realmente, né, aquele dito CPF bom, cancelado, nessa coisa assim. Só que agora a gente vê uma outra realidade que é muito falha, que o sistema ele é falho. É uma realidade que eu infelizmente, vivenciando como mãe do William, né, de muitas vítimas, é que a gente não pode confiar. Infelizmente, no Brasil, a gente não pode confiar. Os laudos que você pensa que é para ser verdadeiros, eles não são. Desde o momento do laudo do local, né? Eu estou falando em linguagem de povo, tá? Não uma linguagem com um estudo acadêmico em criminalista. Então, quem sabe eu não vou saber me expressar muito bem, mas eu espero que vocês compreendam o que eu quero passar para vocês.
o que você espera que tudo funcione, mas o que você tem na prática, nada funciona. O local da morte ali, quando há um confronto, tanto do meu filho quanto de outros, você pensa, porque a mídia, a televisão, tudo mostra que é tudo certinho, mas não é tudo manipulado. O laudo ali da perícia do local do corpo não é verdadeiro. Isso me chocou muito, porque quem sabe eu seja inocente em acreditar que o Brasil funciona, mas até então eu achei que nessa parte deveria funcionar. Já não funciona ali. Vai para o ML, daí na liberação do corpo do meu filho, foi aonde eu me senti um lixo humano. Além de você estar passando pela dor de ter uma perca, de ter que reconhecer um filho, você ainda é tratada como um criminoso, né? E ali é rasgado todos os seus direitos como cidadão. Você não é respeitado. Eles não fazem o que tem que fazer. Colher as provas exatas, fazer a perícia do corpo, tudo que a gente vê nesses filmes. Vamos aqui citar uma série aí que toda pessoa comum gosta, aquele CSI, Investigação Criminal, é bonito ali. Ali é bonito, mas na prática é vergonhoso. Tá tudo, desculpa a expressão, o sistema tá tudo podre. A violência policial, eu estou percebendo, na minha opinião, não só no caso do meu filho, como eu digo, de todos os que a gente vê por aí, ela só está existindo porque se dá as mãos junto com outras coisas, não é? Desculpa dizer, com promotores, com pessoas de dentro do ML, com cada um que ali dentro que a gente vai indo, lutando, até mesmo às vezes no Ministério Público, só falam para a gente aquilo que a gente quer ouvir para confortar, mas é promessa, não sai daquilo. Você vai no GAECO, já fui umas 3 vezes, eles falam aquilo que você quer ouvir, mas desculpa, eles não estão agindo. Então todo mundo cruza os braços para isso. Então a gente, como cidadão comum, a gente vê que a gente está sozinho nessa luta. Só não estamos tão sozinhos porque a gente se uniu, esse coletivo, e junto com outros grupos também que existem, a gente se uniu para ser uma só voz, para a gente ter peso na sociedade, porque eu, sozinha, como mãe de um jovem morto numa chácara em Piraquara, eu sou quem nesse sistema? Eu sou ninguém. Eu sou facinho pisoteada. Mas eu, junto com o Max e com outras mães e com os apoiadores do coletivo, né, que é os companheiros aí, o Portela, mais os outros ali que estão com a gente vai criando força, a gente vai criando voz para pelo menos, eu não digo tentar mudar isso porque eu não sei se a gente consegue, mas pelo menos a gente vai tentar foi colocar uma semente para mudar um pouco essa história, para fazer um pouco de barulho, porque está muito cômodo eles fazerem tudo que eles estão fazendo e não serem incomodados, entendeu? E isso um pouquinho, essa luta, eu sempre falo, eu estou enganjada nessa luta, que às vezes eu penso que meu filho ainda não morreu, né? E isso eu entrei assim logo que meu filho morreu, então eu estou enganjada nessa luta. Eu não sei como vai ser um dia que finalizar tudo isso, se eu vou sentir um vazio ou se eu vou continuar nessa luta, mas é a forma que eu estou vivendo o meu luto, é lutando pelo meu filho e lutando por muitas outras mães que não têm, às vezes têm medo de fazer um ato para protestar a morte do filho, de testemunhar, né, de falar para a comunidade, falar para quem quer ouvir o outro lado de um confronto. Muitos têm medo. Então a gente está aqui para ser a voz não só dos nossos filhos, mas de todas as vítimas de violência policial, né? Para que a gente vai abrindo caminho, quem sabe, para que a gente tente mudar a história, não agora, porque eu, sinceramente, eu não tenho esperança de mudar agora, mas quem sabe, um futuro lá na frente, a gente seja os pioneiros de abrir caminho para uma coisa melhor. Não sei, quem sabe eu estou iludida, porque o sistema está muito falho, mas o que a gente não pode é ficar quieto, o que a gente não pode é deixar de lutar,
O que a gente não pode é vestir essa coisa que o Estado colocou para a gente, não pode. A gente, enquanto vivos, a gente tem que ser a voz dos nossos filhos, porque morto não fala, mas a família do morto fala, e muito. Então a gente tem que ser essa voz dos nossos meninos, pelos nossos meninos, e eu sempre falo, e pelos que estão vivos ainda. Porque se a gente conseguir mudar um pouquinho esse sistema sujo, desculpa o palavreado, esse sistema nojento, porco, né? Se a gente conseguir um pouco mudar isso, a gente vai diminuir a vida de jovens que vão deixar de ir embora, vão estar vivos, não é? Quanto mais jovens a gente fazer com que ele não tombe num confronto, para nós também é uma vitória. O nosso filho não volta, mas nós temos que diminuir esse número de jovens sendo levados por violência, né? Esse número ali de mais de 2.000 vítimas de confronto tem que diminuir. Então, uma das coisas que eu espero do nosso coletivo é que a gente cause mesmo o barulho necessário. Eu não sei mais se nossos policiais vão ser punidos, não sei, mas que pelo menos a gente preserve a vida dos jovens que ainda estão aí. Então eu espero que o coletivo faça história sim, mas dessa forma, preservando, mudando alguma coisa para melhor na vida dos jovens que estão aí. E, Max, a respeito também da tua experiência no coletivo, as tuas observações de como são feitas essas apurações, né, nesses ditos confrontos, né, que resultam em mortes de pessoas, né, que é assim que a polícia narra muitas vezes, né, que uma morte em razão de uma resistência, né, de um confronto, uma legítima defesa de terceiro, da própria equipe policial. Enfim, nesses aspectos gerais, o que você gostaria de colocar, né, sobre o coletivo, sobre essa violência policial? Por favor, fique à vontade. Doutor Augusto, esse coletivo ele surgiu dessa necessidade realmente da gente dar um grito, né? Dar um grito, de provocar e de dar uma evidência, né? De mostrar essa realidade que é, com o perdão da expressão das palavras, mas é uma realidade porca, vil, nojenta, de expor mesmo as vísceras desse sistema. Porque muitas pessoas são iludidas realmente em função, vamos dizer, de um acordo que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue provar. São os acordos escusos de gabinetes, né, nos corredores palacianos. Por quê? O negócio é muito mais abrangente do que a gente imagina no dia a dia, né? Uma vez que, na minha busca pessoal, por justiça pelo assassinato do meu filho, nós sempre tomamos o cuidado de buscar fazer da forma correta, pelos canais competentes corretos, né? E à medida que você vai avançando, que você se transforma na pessoa chata, na pessoa que fica ligando, que fica incomodando através de e-mails, né? E através de várias reuniões que foram incontáveis reuniões em todos os lugares possíveis, e você entende que você está lutando sozinho contra um sistema monstruoso, à medida que as coisas vão avançando, você percebe que você está sozinho na caminhada, com poucas pessoas, né? E esse monstro que a gente está lutando é um monstro que ele mata. Então, dentro do nosso próprio seio familiar, existe o temor de que, ou de pessoas mais próximas que são conhecidos, né? Pessoas que se dizem amigas e dão a orientação, fazem um apelo para que não faça nada, porque você está tratando de uma situação que são assassinos que estão utilizando a farda, falo especificamente da Polícia Militar, e esse não é o caso simplesmente da Polícia Militar do Paraná. Esse é um problema que atinge a todas as polícias militares do estado, de todos os estados do Brasil, né? Não é um caso específico apenas do Paraná. E quando você vai tomando ciência de todas essas coisas, que você vai vendo, vai fazendo comparativos, a nossa polícia
do estado do Paraná, ela mata 4 vezes mais do que a polícia de São Paulo. Quando você vai buscar números, quando foi fundado o coletivo, com essa visão de a gente buscar responsabilização dos agentes do Estado, sejam eles pessoas ou instituições, ou ainda buscar a própria justiça, a gente vê o sistema contra as famílias, em função desses acordos escusos que existem, inclusive, com os canais de comunicação tradicionais. Tanto que sempre o discurso desses programas policialescos é que o bandido morreu. Se o bandido não tivesse enfrentado a polícia, o resultado poderia ter sido diferente. Mas não. Aí vai no mesmo exemplo da Júlia, que quando nós vamos buscando pela justiça, pela responsabilização, e você vai compreendendo que tem todo um sistema preparado, articulado, forte e rico para moer pessoas pretas, pessoas pobres, pessoas periféricas, a escravidão não acabou nesse país. E ela não é só contra pretos, ela é contra as pessoas pobres e periféricas, né? O nosso coletivo, a gente não conseguiu atingir hoje ainda camadas da sociedade, justamente pela própria restrição que existe, até mesmo da discussão de algoritmos hoje, né? Porque essas grandes redes, essas big techs aí também colaboram para que essas coisas continuem muito reservadas, muito incipientes. Aí vem, dentro do coletivo, essa luz de nós darmos visibilidade, chamarmos atenção, darmos evidência à luta com as manifestações que nós fazemos sempre um sábado por mês. E essa é uma das maiores ferramentas que nós temos. Temos rede social, mas a rede social ela acaba ficando restrita a poucas pessoas que a gente vai conseguindo com que tenha acesso a essa luta, né? Para ter uma ideia, na fundação do coletivo em 2024, no começo do ano de 2024, quando teve o fechamento dos dados do GAECO, a somatória nesse governo, desse governador atual, do Ratinho Júnior, tinha fechado de 2019 até 2023, 1.941 pessoas assassinadas, principalmente em 99% dos casos pela Polícia Militar. Ano passado fechou mais 413 pessoas assassinadas. Então agora a gente atingiu 2.354 jovens executados, assassinados. Não foram mortos, não foram confrontos. Os casos que nós temos acesso, que nós conseguimos, que algumas famílias acabam conhecendo a nossa luta e vem juntando, somando conosco, quando a gente consegue ter acesso à questão dos laudos, como a Júlia comentou, do local, o absurdo de você descobrir que 2 jovens são sequestrados às 16 horas da tarde do dia 19 de março de 2024, a mesma viatura, e isso com prova, registrado porque alguém filmou essa viatura da Rony na estrada de Campo Magro, fazendo uma abordagem ilegal, diga-se de passagem, né? Às 16 horas, e a mesma viatura depois dá a notícia do falso confronto dentro do Parque Tingui. Aí quando você olha as fotografias, todos os indícios ali são de tortura, né? E o detalhe é que tem tiros disparados na nuca, nas costas, na axila lateral, e quando você vai ver, não tem uma gota de sangue dentro do carro, né? Então, aí começam as discussões, porque você procura a delegacia, junto com as famílias, para tentar entender o que está acontecendo, você percebe a indisposição, a má vontade da Polícia Civil atuar. Nesse caso mesmo, a Polícia Civil sequer foi chamada para atender o local. Aí você lê o laudo do perito de local, informando que, sob ostensiva presença da Polícia Militar
e na contramão, que não existe a presença da Polícia Civil que deveria fazer a investigação, isso nos dá um alerta. A Polícia Militar, ela se infiltrou em todas as áreas, em todos os setores, e ela também faz a usurpação do seu poder. Ela, nesses casos de assassinatos praticados por policiais, que eles vendem para a sociedade e para os meios de comunicação como confrontos, esses casos, na realidade, não poderiam nem ser analisados por uma questão de um inquérito policial militar. A Polícia Civil se omite, o IML faz o que pode fazer para não se complicar, até mesmo por temor de ameaças, né? Porque nós já ouvimos relatos aí de que peritos de local dizendo que a informação que os policiais dão é como é que a coisa vai caminhar, e dependendo de como a coisa vai caminhar, eles não podem garantir a segurança do perito, né? Isso é uma ameaça. Aí quando você vai falar de Ministério Público, o Ministério Público também tem entes do Ministério Público que corroboram, entendem que se um dia nós conseguirmos colocar um policial no banco dos réus, o júri vai absolver. Então a questão é muito maior, muito mais abrangente, e ela começa justamente nessa comunicação. E tem políticos que hoje estão aí, assumiram cargos de vereança, ou como deputados estaduais, federais, ou como já chegou até a presidente da República, dizendo aí que bandido bom é bandido morto. Mas nesse caso, a pergunta que fica é: quem é o bandido? O bandido, nesse caso, ele está usando farda. Ele está usando numa estrutura do Estado para se defender. Ele se apoia, ele se escora na fé pública. Ele coloca no papel o que ele quer. E aí nós temos que ouvir de promotores de que a fé pública basta, que não precisa ser investigado. Quando você questiona a situação de fazer um estudo de física para você identificar de onde vieram os tiros que mataram os nossos filhos, o Estado não tem estrutura, o IML não faz essa estrutura, os médicos legistas erram na hora de colocar as informações dos laudos. No meu caso, propriamente dito, tem um disparo na cabeça do meu filho que foi na base da orelha direita. Esse disparo, ele constou no laudo do médico legista como clavícula. Tem outro disparo de raspão no pescoço que o médico sequer listou. Isso nós só tivemos acesso 5 anos depois. E por quê? Porque tem uma estrutura da própria Polícia Militar que age dentro da Polícia Científica. E nesse caso, para minha surpresa, depois de muita insistência, quase 1 ano lutando para ter acesso a esses laudos, a pessoa que presidiu o inquérito da Polícia Militar no batalhão da região metropolitana, ele era o diretor do gabinete da Polícia Científica. Aí eu pergunto, onde é que tem isenção nisso tudo? Não existe isenção nenhuma, né? Aí nós vemos a Polícia Militar avançando. Tem membros da Polícia Militar, ou da ativa ou da reserva, em todas as secretarias de Estado, dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Poder Judiciário, dentro do Palácio Iguaçu, aqui no caso do Paraná. Aí vem um governador dizendo de que a educação militar é melhor para o Estado, né? E ele mesmo, diante da inconstitucionalidade, já com os pareceres tanto do Ministério Público do Estado do Paraná, que nessa situação agiu, e do Ministério Público Federal, dizendo que é inconstitucional, mas não. Para o governo do Estado, não tem que respeitar a lei, né? Faz com que os nossos jovens dentro dos colégios estaduais sejam ali monitorados, vigiados e tenham a participação de policiais militares. O que o policial militar pode contribuir com a educação? A gente tira do professor que se preparou, que tem um carinho, que tem um amor pela profissão, para colocar dentro das escolas estaduais policiais militares. São essas atrocidades. Então eu volto de novo para a questão de quem é o responsável. O responsável maior, por mais que tenha todo um sistema muito bem engrenado funcionando, é o governador do Estado. O governador do Estado, ele precisa ter coragem para romper com isso. Mas a questão é, ele tem interesse em romper com isso? Ou esse sistema nada mais é do que a realidade do que a gente vê nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, onde
é um sistema que é irrigado por dinheiro de corrupção que chega até os gabinetes. Então, e isso, quando eu digo até os gabinetes, isso se avança inclusive para o judiciário, de ter acórdãos esdrúxulos no linguajar dos advogados, esdrúxulos, né, que são inconcebíveis. E aí, eu digo, quando a gente vai conseguir mudar? É somente através de movimentos sociais, é através desse movimento de gente ocupando rua, de gente tendo coragem de falar. Então, a gente precisa continuar, a gente precisa engajar, a gente precisa que mais pessoas entendam isso e participem conosco. Porque hoje, vamos dizer, no ano de 2017 foi meu filho. Aí, de lá para cá, foram mais de 2019 até 2024, números fechados do GAECO, 2.354 jovens. E o governo do estado não quer saber de colocar câmeras. Por que o governo do estado não quer saber de colocar câmeras? Porque o governo do estado prefere investir 6,4 bilhões de reais na estrutura da Polícia Militar, que precisa de um sistema de segurança, precisa, mas não é esse o sistema de segurança que nós queremos, não é esse o sistema de segurança que nós desejamos. Nós queremos um sistema de segurança, inclusive ele seja comunitário, que ele tenha a responsabilidade de atribuição, um conselho da comunidade para participar, e não uma decisão de gabinete a portas fechadas, com o governador e com pessoas que estão assumindo postos de autoridade dentro da polícia ou dentro da Assembleia Legislativa. Não, nós queremos essa autoridade pro povo. Aí pode parecer um pensamento até comunista, mas sim, nós queremos que ele seja comum. A segurança pública, ela não tem investimentos, como o Estado anunciou nessa semana passada, de 4 bilhões e 300 mil reais para comprar um tanque blindado, um jato d'água para dissuadir manifestações populares. Vão dissuadir quem? Os pais e as mães, que o Estado já assassinou? Vão dissuadir quem? Professores? Funcionários da saúde? Quem que eles vão dissuadir? Trabalhadores que estão buscando pelos seus direitos? Então, é o Estado contra a sua própria população? Isso não bate, isso não fecha, essa conta não está certa. E, além de ser um investimento caríssimo, muito oneroso para os cofres públicos, para o nosso dinheiro. Então fica essa luta, essa indignação contra este governo e contra qualquer outro governo que se alinhe dessa forma. Ele tem todas as características de serem nazis e fascistas. Nós não podemos admitir mais. Pais e mães precisam estar alertas. A OAB precisa estar alerta. Comunidades, movimentos sociais precisam estar alertas. Nós estamos sendo agredidos todos os dias. Nós precisamos de mudança. A pergunta que eu faço agora para o Portela, né, como advogado, né, a gente puxando agora para uma questão mais técnica jurídica também, considerando que, por exemplo, o agente do Estado ele não tem uma licença para matar, né, ele não é um agente 00, né, que a serviço do Estado ele tem essa licença. O que a gente analisando no aspecto técnico-jurídico, determinadas situações haveria ali uma excludente de licitude por uma legítima defesa de si ou de terceiro. Mas o que ocorre, e até a pergunta direta que eu faço agora, pela tua atuação como advogado, né, nos casos em que atuou como assistente de acusação, quais são os padrões técnicos que você tem observado, por exemplo, nesses inquéritos policiais? Tem um padrão sempre identificar que aquela morte foi motivada por o chamado auto de resistência? Como é que é feita essa perícia para verificar se realmente houve um confronto entre aquela vítima e os agentes do Estado? Quais são esses padrões assim que você identificou dentro do teu trabalho? Bom, é uma questão aqui que daria para ficar falando por horas e horas, né? Porque quando se trata de uma morte de uma pessoa, de um civil, né? Vamos chamar assim, por um agente de Estado, sobretudo aqui, vamos deixar mais específico aqui quando se trata, por exemplo, da Polícia Militar. Por que eu coloco a Polícia Militar como principal agente de violência? Porque isso por estatística, por números, nós temos esses números, né, compilados, é a força policial, é a força de segurança do Estado que mais mata,
né? Aqui, por exemplo, em Curitiba, região metropolitana, no Paraná, se você for olhar os números, raros os casos em que outros agentes de guarda municipal ou polícia civil, por exemplo, se envolvem em execução. Se envolvem em outros tipos de violência também. Mas a PM, até pela própria função da PM, a gente vê a incidência maior desse tipo de violência, que especialmente a violência que se dá de extermínio. Se nós formos estudar a origem da Polícia Militar, a gente vai ver que, desde a sua gênese, a Polícia Militar ela estava voltada à proteção da propriedade privada. E aí, nesse sentido, ela é uma força de proteção de uma pequena classe, né, que detém a propriedade privada contra a classe dos desvalidos, dos periféricos, né? Aqui, se você for olhar a biografia dos jovens assassinados pela Polícia Militar, nós vamos ver que são biografias muito comuns, jovens da periferia. Não vamos encontrar, salvo raríssimos casos, pessoas com posses, né? Pessoas ricas, filhos de ricos assassinados pela PM. Quando acontece, e pode acontecer, e aqui eu lembro de um caso, por exemplo, assim, entre centenas, milhares de casos de pessoas pobres assassinadas, quando acontece, o sistema funciona, né? Acontece que quando é uma pessoa pobre exterminada pela polícia, o sistema não funciona, vamos dizer assim, ou funciona como deveria funcionar, porque no final das contas o sistema ele serve para avalizar essa violência policial. Aqui, como eu falo, o sistema de justiça. O sistema de justiça envolve o Ministério Público, Polícia Civil, envolve a Polícia Científica, envolve o Judiciário e até as agências não estatais que também são reprodutoras dos discursos de punição. Por exemplo, a mídia, né, que o Max bem citou, os programas policialescos, por exemplo, que fazem o papel de retratar a vítima da violência policial como se fosse o pior dos seres humanos e que, portanto, a polícia teria agido de maneira correta ao exterminar aquela pessoa. Aqui nós também podemos falar, e o Max também citou, a questão das escolas, por exemplo, cívico-militares, porque vem com a ideologia da militarização, trazendo essa ideologia já desde os bancos escolares para que as crianças e nossos adolescentes acabem reproduzindo esse discurso nos espaços em que venham a estar depois de adultos. Então, o que a gente percebe? Então, quando a Julie diz, né, olha, eu acreditava no sistema, eu achava que o sistema funcionava, e aí quando eu me tornei mãe de uma pessoa que foi assassinada pela polícia, eu vi que não funciona. Porque, o que nós vamos ver? Por exemplo, a polícia militar, ela não deveria investigar, não deve investigar crimes cometidos contra civis, né? A gente bem sabe que nós estamos num podcast voltado, sobretudo, a pessoas estudiosas do direito, né? E a gente sabe que há uma previsão, inclusive constitucional, e também no Código de Processo Penal Militar, dizendo, olha, o crime militar tem tal natureza, aí competiria a polícia militar investigar esse crime e diante das regras do Código de Processo Penal Militar. Se for um crime contra um civil, um homicídio contra um civil, subtrai a competência da Justiça Militar para julgar. E subtraindo a competência da Justiça Militar para julgar, isso significa que a Polícia Militar não tem que investigar, porque não é um crime militar. Isso seria a competência da Polícia Civil. Ou da Polícia Federal, em alguns casos em que envolve interesse da União. Agora, o que a gente vê no nosso dia a dia no coletivo? Eu, como advogado, e aqui também o Max e a Julie podem atestar como pessoas que estão passando por isso, né? A gente vê sendo instaurado o IPM é o Inquérito Policial Militar, para investigar crimes que não são de natureza militar. Sobretudo o crime de homicídio, cometido por um agente do Estado que é um militar, da PM. Então, instaurado o IPM se desenvolve numa lógica muito própria, que é muito comum em todos os IPMs que eu observo, que é retratar a pessoa assassinada como o bandido que deveria ser neutralizado. E, portanto, se investiga a pessoa assassinada e não se investiga o ato cometido pelos policiais.
E sempre a conclusão é no mesmo sentido. Olha, aqui a gente não vê uma ação ilícita por parte do policial ou dos policiais que assassinaram essa pessoa. E conclui pelo arquivamento. Aí isso é remetido ao Ministério Público, o Ministério Público, de regra, tem endossado as conclusões do IPM, não fazendo o papel que deveria fazer, que é de fiscalização da atividade policial, tanto da Polícia Militar em relação aos seus atos cometidos na atividade de polícia ostensiva, como também a fiscalização desse próprio IPM, que por sua natureza já é totalmente ilícito. O Ministério Público não deveria admitir o IPM para investigar a morte de um civil. Isso já foi, inclusive, tema de debate na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso recente em que o Brasil foi condenado, em que se determinou pela Corte Interamericana que não se pode levar um caso de um civil assassinado pelas forças militares para o julgamento pela Justiça Militar, e, portanto, nem sequer, nem falemos aí de uma investigação a partir do próprio batalhão, porque isso que acontece, é o próprio batalhão que investiga o seu próprio policial que matou o cidadão. Então, é algo corporativo. Quando as pessoas falam, olha, isso cheira a corporativismo, não é que cheira a corporativismo, é corporativismo, porque seus próprios colegas de farda, do seu próprio batalhão, vão te investigar por um ato em que se já de antemão já se parte do pressuposto que quem foi o culpado foi a pessoa que teria atentado contra a polícia. Aí ganha força a tese do confronto, que nos casos em que eu tenho acompanhado, o caso, por exemplo, do filho da Julie, do filho do Max, são 2 exemplos, não houve confronto. Não houve. O que houve é um discurso por parte dos policiais envolvidos naquela ação de dizer que foi um confronto, porque, claro, eles sabem que ao falarem isso, tudo é justificado. A morte daquela pessoa é justificada, as fraudes processuais que são cometidas pelos policiais também são justificadas, porque, afinal, houve um confronto, e essa pessoa estava colocando em perigo a vida dos policiais, ela deve ser eliminada. E aí se invoca a causa excludente de ilicitude da legítima defesa. Então, a gente tem um problema aí que é do Ministério Público não fazer a sua atividade fiscalizadora, acabar avalizando essas conclusões que vêm do IPM, ou quando vem mesmo da Polícia Civil, nos casos, poucos casos em que é instaurado um inquérito na Polícia Civil para apurar a morte, também não é diferente, porque a Polícia Civil também não investiga a fundo, também toca o inquérito de uma maneira totalmente capenga, e as conclusões sempre são pela existência de um tal confronto, e concluindo que deveria ser arquivado por legítima defesa. Vai para o Ministério Público assina embaixo, manda isso, antes, pela vigência anterior do nosso sistema, tinha que mandar para o juiz dar uma decisão homologando o arquivamento, agora comunica ao juiz daquela decisão de arquivamento, e por aí acabou. Isso quando, nos casos que não vão adiante, porque em poucos casos que nós temos acompanhado que vão adiante, que o Ministério Público acaba, de alguma maneira, se convencendo de que houve uma execução, acaba denunciando os policiais, e aí o que acontece? Muitos casos que a gente acompanha, os juízes rejeitam liminarmente a denúncia, alegando, olha, não preenche as condições da ação, porque aqui eu vejo que foi legítima defesa, portanto, rejeito a denúncia. Aí, em alguns casos, o Ministério Público recorre, o Tribunal de Justiça do Paraná mantém a decisão dizendo que foi legítima defesa. O caso emblemático que a gente acompanha, que foi o único caso aí de tantos que a gente vem acompanhando, não só do coletivo, mas de outros coletivos que têm atuado no Paraná, por exemplo, em Londrina tem um coletivo forte, Justiça por Almas, a gente vai vendo que todos são arquivados, assim, sucessivamente. E aí teve um caso emblemático que eu acompanhei, que é do caso do filho do Max, que foi a pronúncia. Pronunciado, ou seja, o policial, a justiça entendeu, foi um milagre, assim, um ponto fora da curva, entendeu que havia elementos para pronunciar. Pois a defesa recorreu, o Tribunal de Justiça reverteu a pronúncia e despronunciou o policial alegando legítima defesa, numa situação que não havia legítima defesa. Claramente não existia prova alguma da legítima defesa. Então, para entender como é difícil fazer com que
os agentes do sistema de justiça enxerguem a vítima, que não são os policiais. É a pessoa que foi executada. Porque se você parte do pressuposto que a pessoa executada, ela é autora de um ato de violência contra os agentes de Estado, aí acabou. Você não precisa nem de investigação, porque você já tem um viés. E você precisa só confirmar esse viés a partir de migalhas, a partir do depoimento do próprio policial. Aí a questão da fé pública do policial que o Max referiu. O policial tem fé pública, ele diz que teve confronto, então não precisa mais investigar. Acabou, encerra, terminou. Então isso é muito perigoso, porque a gente deixa na mão das próprias pessoas que têm o monopólio da violência de executarem pessoas nas ruas e alegarem que agiram em legítima defesa porque existiu um suposto confronto e, com isso, se já justifica a ação da polícia e se acaba aí arquivando. Então, a nossa luta, né, ela é uma luta muito Davi contra Golias, porque, de um lado, são pessoas como nós, que estamos lutando pelos direitos humanos, e aí somos vistos como bandidos, canalhas, pessoas que não têm o que fazer da vida, né? É isso que a gente ouve por aí. Contra um sistema que já está fechado, já está operando de uma certa lógica, e contra essa violência que está aí encalacrada na sociedade brasileira. Então somos uma gota d'água no oceano, mas é assim que começam os grandes movimentos da história, né? A gente vai mexendo uma pedra aqui, uma pedrinha ali, incomodando aqui, pressionando ali. Embora, do ponto de vista da institucionalidade, a gente percebe que a mudança é muito ou quase impossível, porque não se trata de uma questão de você ir por um viés moralista, né, ou moralizante do sistema de justiça, dizer assim, e o bom policial, o mau policial, o bom promotor, o mau promotor, não é essa a questão. A questão é como opera o sistema. Então, eu sempre costumo dizer que você pode colocar o padre Júlio Lancelotti para operar esse sistema e você vai acabar percebendo que ele não vai conseguir mudar nada, porque o sistema já está constituído antes dele e para além dele. Se trata de uma lógica de estrutura, né, estrutural, histórico, cultural, em que uma mudança precisa de ter uma mobilização popular muito grande, e por isso o coletivo cumpre uma função também importante, né? Para além da denúncia, também a mobilização popular em torno desse tema. Eu vou acrescentar um pouquinho, assim, citando um pouco na prática, né, as palavras do Dr. Portela, né, usando o caso do meu filho. Foi dado como um arquivamento a causa, né, o processo dele. Eu fiquei assim indignada que para colocar ali, né, como o Dr. Portela falou, para justificar o confronto, então essa pessoa tinha que ser contida. Para justificar isso, vamos falar no popular, né, para colocar ali uma absolvição ali para os PMs, se cria uma história. E eu fiquei indignada em tamanha audácia que eles têm de criar uma história, porque a gente não tem a chance de se defender, a gente não tem a chance de provar que o que eles falam é mentira. Eles chegaram a colocar uma testemunha falsa e dizer, o William, quando ele veio morar aqui para o bairro São Cristóvão, desculpa a expressão, ele era o bandido fodão, né? Aquele que todo mundo tem medo, que pessoas chegaram a se mudar do bairro de medo do meu filho. Meu filho nunca morou no São Cristóvão. Ele foi naquele dia no encontro de um amigo dele de infância, que fazia mais de 3 anos que eles não se viam, né? Era super fácil investigar tudo isso, mas não, eles tiveram a audácia de dizer que meu filho era morador daquele bairro e um bandido perigoso, sendo que ele tinha esposa. Então a esposa dele grávida, fazia pré-natal, tinha ali o endereço deles pelo SUS, nunca foi ali. Meu filho sempre morou aqui no meu bairro ou morou no Cajuru.
Então, se falassem, ele era desculpa aí, o bandido fodão do Cajuru, até ia acreditar. Mas São Cristóvão, eles fizeram uma mentira e eles não se preocupam em criar verdade naquela falsa mentira, para caso alguém investigue, né? Não, eles simplesmente jogam ali uma testemunha falsa, que deu esse depoimento, e eu como mãe, eu sequer fui chamada para dizer, olha, é mentira, eu tenho aqui os endereços do meu filho, eu tenho como provar pelo SUS, por correspondência de cartão de crédito, tudo. Eu como cidadã brasileira, pagando os impostos, eu não tenho direito de defender a honra do meu filho. Então, eles criam uma inverdade, né? Uma mentira, mas que na cabeça deles é totalmente verdade, porque eles sabem que a gente, como família, a gente nunca é ouvido para dizer o que realmente aconteceu, para contar a nossa versão. E isso também não tenho nem palavras para explicar meu sentimento. Como que um sistema porco, imundo, nojento, onde a polícia era para nos dar segurança, eles fazem a merda deles e ainda criam histórias fantasiosas para justificar, para o juiz olhar para aquilo e dizer, não, realmente, o William era um cidadão assim, 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 e mereceu morrer. Mereceu, é um bandido a menos, fez a limpa naquele bairro. E não é verdade. O meu filho trabalhou com a gente numa cantina de um colégio, então tem muitos universitários que conhecem o meu filho, então ele tem fotos dele trabalhando ali naquela cantina, então ele não era um qualquer, eu tenho como provar onde foi a vida dele, gasto a vida dele. Ele não gastou sendo bandido de um bairro que ele nem chegou a morar. E é horrível isso, é horrível, que é só um exemplo do que esse sistema imundo é capaz de fazer e deixando a gente de mãos atadas, porque eu não tenho força sequer para ir contra essa mentira. E isso é só uma das mentiras, porque se você pegar as fotos do corpo do meu filho, para quem viu, ele foi totalmente espancado no rosto, tem hematomas no braço, da qual ele foi arrastado para a linha do trem, as pedras da linha do trem, elas rasgaram o corpo dele, tem tudo isso nas fotos, e simplesmente o promotor, não sei quem lá, a autoridade falou que essas fotos não tem serventia nenhuma, que os policiais agiram corretamente. E a testemunha ali deles, ela diz bem assim, as palavras da testemunha. Alguém, devido a algum policial, alguém deve ter perguntado alguma coisa para esse ser. Ele fala, não, eu não estava aqui no dia, mas eu ouvi dizer. Aí eu ouvi dizer de terceiros é válido? Então você ouviu dizer que a conduta dos policiais nesse caso foi correta ou não foi? Não, foi corretíssima. Como assim? É válido uma testemunha dizer que ouviu dizer de terceiros, e eu que tenho áudios, pessoas que relataram o que aconteceu aquele dia, não serve como prova. Embora hoje essas pessoas foram ameaçadas, que ele morreu numa chácara, as pessoas da chácara foram ameaçadas para não falar a verdade, embora eu tenha o áudio falando a verdade. E, inclusive, a polícia foi lá ameaçar essas pessoas, mas essas pessoas no depoimento tiveram a cara de pau de dizer que eu fui a pessoa ameaçadora, né? Eu, como mãe, ainda passei por ameaçadora ainda, como bandida ainda. Olha, a gente não tem, a gente está de mãos amarradas contra esse sistema aí, que eles vão criando histórias, aonde precisar, eles criam história. No IML criaram uma história, no local de crime criaram uma história. Agora, para se defender, para arquivar o processo, eles criam uma história. E sempre tem os seus apoiadores, que, como o nosso companheiro Max ali fala, né, tá tudo militarizado, as pessoas que estão atrás ali de um balcão, atrás de uma mesa para fazer o seu serviço, de alguma forma ou são ex-militar, ou são da reserva, ou, não sei, mas são.
de alguma forma, são militar. E não poderia, porque eles se protegem. Tipo, pode fazer a sua cagada, tranquilo, que a gente vai limpar para você. É isso que a gente está vivenciando. Quando dizem que o Brasil não tem ditadura, eu discordo. Ela existe e a gente vive essa ditadura, só não vê quem não quer. Quando falam que a escravidão acabou, eu discordo. Só não vê quem não quer. Ela tomou uma outra fisionomia, mas ela existe. Tanto a escravidão quanto a ditadura, ela existe. Só não vê quem não quer. Essa fala da Julia é muito importante. A ditadura continua, né? Porque o que a gente vê, essas práticas que eu relatei, que a Julia relatou, o Max, elas são reprodutoras de uma lógica que era da ditadura militar, né? O tal do confronto, que nunca existiu. Quantas pessoas foram assassinadas pelas forças de repressão da ditadura militar com falsos confrontos? E hoje, né, passado aí tantos anos, ainda se discute aquela investigação que não foi feita lá atrás, a anistia que foi dada para os agentes da ditadura, as falsificações da polícia científica na época que atestava que a pessoa que tinha sido torturada, assassinada pelos torturadores, havia um atestado ali, causa-mortes, um laudo dos peritos do Instituto Médico Legal. Causa-mortes, ataque do coração, morreu, caiu da própria altura, aquelas coisas absurdas. A pessoa bateu a cabeça sozinha na cela, ela se suicidou, famoso caso do jornalista, do Herzog, né? Um falso suicídio. Então, essas práticas, elas vão se perpetuando, elas não foram enfrentadas pela sociedade brasileira, elas continuam operando dentro da PM, dentro do Ministério Público, do Judiciário. O Judiciário, na ditadura, aceitava aquelas violências, dizendo que eram necessárias para combater o inimigo, né? E o que você espera quando você vai combater o inimigo? Você espera que se entregue flores? Era esse o discurso. Para inimigo, você tem que entregar bala. Aí você quer o quê? Você quer que as forças militares matem as pessoas que são inimigas e depois você quer justiça? Mas justiça do que se são bandidos? E a gente vê isso operando hoje. E aí, na questão da polícia científica, que eu acho que vale uma ressalva, aqui, no dia de hoje, a polícia científica ela deveria ser uma polícia independente, uma polícia que seria uma carreira independente, que não estaria subordinada a nenhuma outra polícia. Mas o que a gente vê é que a polícia científica continua subordinada a outras forças policiais, dançando a música tocada por essas outras forças policiais. Não à toa que a gente vê muitos laudos sendo feitos assim, desculpa a expressão no popular, nas coxas. Laudos incompletos. E não é algo, porque o perito é ruim. Não, é porque é algo proposital. Laudo sem fotos, sem croquis, a gente não tem acesso ao material que foi coletado na perícia para comparar com o laudo, é algo hermético, você não consegue acessar essas informações, a gente já tentou, é uma luta muito árdua para conseguir, quando vem, essas informações não estão completas, então, e esses laudos, eles informam as investigações. Esses laudos já constroem uma narrativa para favorecer os policiais. Isso é algo claro para a gente. Então, aquela ideia de prova científica, né? A prova científica que é incontestável porque ela é produzida pela ciência, isso é uma falácia. E é atravessada por questões de política. Essas provas são atravessadas por questões de política. E até a falta de estrutura é algo pensado. Não tem dinheiro para isso, para ter um scanner melhor, um raio-x melhor. Tem dinheiro. Aonde está sendo empregado esse dinheiro? Na compra de um caveirão, mas não tem dinheiro para investir em algo tão essencial como uma polícia científica. Então, a gente observa que a falta de estrutura também é algo proposital, porque é nessa falta, nessa ausência, nessas omissões, essas negligências que essa violência acaba sendo vista pelo Judiciário, pelo Ministério Público, como algo justificável, porque foi um confronto mesmo. Então, aí as provas para mostrar, falando, mas que provas são essas? A palavra do policial, não tem testemunha, a palavra do policial, não tem câmeras, né? Tem toda a briga das câmeras dos uniformes, as perícias mal feitas, e aí nesses vazios, isso acaba favorecendo
a palavra do policial como a rainha das provas, né? É uma coisa que a gente sempre debate no direito, né? Algo medieval, a rainha das provas. Não existe a rainha das provas, existe um conjunto de provas. Mas quando se fala em violência policial, a gente tem operado na lógica da rainha das provas. Qual é a rainha das provas? A palavra do policial. E também serve, falando de política de combate de guerra às drogas, que é a política que mais encarcera no Brasil, a maior parte das condenações são de pequenos varejistas do tráfico, se é que são traficantes, que muitas vezes são usuários, né? E que o único elemento de prova para essa condenação é a palavra do policial. O Portela, que é advogado criminalista, bem sabe, né? Muitas vezes nem tem um inquérito policial da Polícia Civil que faz uma investigação para verificar se aquela pessoa realmente faz um comércio de drogas. O que tem lá é sempre a palavra do policial militar, né? Ele estava numa área de consumo e venda, de comércio de drogas, a gente pegou ele com a droga, ele é traficante, daí o Ministério Público denuncia e o juiz condena. Então, mais uma vez aí essa questão, esse problema, né, de utilizar a palavra do policial como uma verdade absoluta para condenar alguém, ou nesse caso, para eximir os próprios policiais, né. Bem, estamos caminhando para o final desse episódio. Agradeço mais uma vez aqui a presença dos nossos convidados. Deixo aqui também um espaço aberto para considerações finais. Também que quiserem fazer uma indicação do coletivo, como as pessoas podem encontrar esse coletivo, se quiserem também passar algum recado para a nossa audiência, por favor, fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de participar, né? E não sei muito como finalizar, né? É um convite que eu fico grata de ter recebido, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque não era esse convite que nenhuma mãe espera receber para participar, né, de um tema desse. Mas, como eu sempre falo, é uma fila que infelizmente está crescendo. Então, para você que quiser conhecer ali, de repente você conhece alguém, ou de repente, infelizmente, vai passar por isso, o nosso coletivo está aí para te ajudar, para te acolher nesse momento, né? Como o Dr. Portela falou, no jurídico, no que a gente conseguir, no calor humano, né? No acolhimento humano, que é o principal, né? Porque você não se sentir sozinho é tudo o que você precisa nesse momento, porque você se sente perdido. Porque uma coisa que eu sempre falo, enquanto a gente está enterrando nossos filhos, o Estado ele está enterrando as provas. E eu sinto de não ter estado conhecido, né, o coletivo antes, quando eu perdi meu filho, porque o Estado estava ali trabalhando para criminalizá-lo, né, para fazer a defesa deles. Então, para aquele que realmente, sim, infelizmente, se vê numa situação de enterrar um parente num falso confronto, é muito importante que você indique o coletivo para essa pessoa, que enquanto essa pessoa vai estar enterrando o seu ente querido, a gente pode estar ajudando, acolhendo, correndo atrás de provas, para que não se percam. Então, o coletivo Filhos Roubados, Mães Dizimadas, encontra no Insta. O número do WhatsApp eu não sei de cor, mas acho que está lá no Insta também. E também todo segundo sábado do mês a gente está na Rua 15. Então, esse é o convite que a gente deixa, né, para acolher quem precisa. Se você não precisa, mas de repente um dia desses você pode conhecer alguém que precisa. Então a gente está aí de braços abertos para acolher os companheiros nessa luta. Nessas considerações finais, é importante deixar bem evidente o nosso contato no Instagram, que é a nossa forma de comunicação com as pessoas que têm interesse a somar conosco, a conhecer mais do coletivo, conhecer mais dessa luta, né? O nosso endereço no Instagram, ele é @desmilitariza_FRMD. Esse FRMD é referência de Filhos Roubados, Mães Dizimadas. Então, repetindo,
@desmilitariza_FRMD. Esse meio de contato ele serve para as pessoas que precisem de acolhimento ou também para pessoas que tenham sido tocadas no sentido de colaborar. Eventualmente pode ter aí algum perito criminal aposentado. Nós precisamos de perícias privadas para poder contestar vários casos. E até mesmo a situação de eventualmente doação financeira para que a gente possa estar ampliando, reverberando essa luta, também através desse contato. Muito obrigado. Quero agradecer o convite, Augusto, de novo. É sempre um prazer poder fazer esses debates contigo e trazer um pouco, né, do que a gente vive aí na prática criminal, que não é fácil. Sempre falo isso, né, para meus alunos e ex-alunos que me encontram hoje em dia. Sempre falava em sala de aula e hoje, quando encontro os ex-alunos, olha, professor, você lembra que você falava? Olha, a realidade é brutal, né? Não tem nada que ver com essa coisa vestir um terno, né? Ser chique, a elegância, o status. A realidade do advogado criminalista é muito brutal, porque a gente lida com essa violência toda, né? Que nós estamos falando de um aspecto da violência que atinge a nossa sociedade, mas tantas outras violências de tal qual gravidade, e a gente está às voltas com isso, né? Com as dores das pessoas, com um sistema que é desumano, que não opera de acordo com os ditames da justiça, e sim com outros ditames de interesses privados, de interesses políticos, etc. Bom, e deixo aqui também essa palavra final, convocando as pessoas que não necessariamente passaram por isso ou que tenham algum familiar nessa situação, né, mas que gostariam de contribuir com essa luta, né, somando nas nossas atividades, somando nas denúncias que a gente faz, em atos de rua, em panfletagens, nas redes sociais, né, a gente precisa de mobilização popular, porque só com a mobilização é que a gente consegue balançar um pouco a estrutura desse sistema brutal, humanizar um pouco, porque o que a gente percebe é uma total desumanização, né, um sistema que opera para si mesmo. Não interessam as vítimas, não interessam os familiares, as pessoas que estão sendo moídas no sistema, né, são só pessoas descartáveis, é assim que são vistas. Então, eu deixo o convite para que conheçam, né, o coletivo e somem com a gente nessa luta. Quero mais uma vez agradecer pela presença aqui dos convidados que trouxeram suas experiências, seus dramas de vida e, como falaram, né, transformaram o seu luto em luta para mudar, né, a realidade de tantas famílias que estão sujeitas também a essa violência de Estado. Então, muito obrigado pela força de vocês. Quero manifestar aqui meu sentimento, né, de pesar, né, lamento muito por esse drama pessoal, por essa perda. E também eu peço licença aos nossos convidados para fazer algumas indicações relacionadas a esse tema da violência policial. Você ouvinte que tiver interesse, tem 3 documentários que estão na Globoplay. Um deles é o Auto de Resistência, que ele trata ali da questão da violência policial ali no Rio de Janeiro, e muitas situações em que esses chamados autos de resistência são forjados pela polícia, né? Muitas situações em que a pessoa é morta num suposto confronto com a polícia e eles conseguem imagens, né, filmadas por terceiros demonstrando que a polícia, na verdade, acabou forjando, né, essa situação de resistência. Então fica essa dica aí do Auto de Resistência. O outro documentário é o Não Saia Hoje, que é relacionado às Mães de Maio, né, daquele fato que o Portela citou no ano de 2006, e o terceiro documentário que estou indicando é Mataram Nossos Filhos, também relacionado à violência policial. Também faço a indicação do livro que, nesse momento da gravação, estou lendo, que é o Rota 66, do Caco Barcelos, que é relacionado a esses casos, né, de violência policial da Rota em São Paulo. E também a série da Globoplay, com o mesmo nome, né, Rota 66, que conta aí a história do Caco Barcelos nesse período de
de produção do livro. A série muito bem produzida e recomendo fortemente a nossa audiência. Sobre o coletivo Filhos Roubados, Mães Dizimadas, eu vou deixar aqui também na indicação, na descrição desse episódio, o arroba dele no Instagram, para você ouvinte quiser entrar em contato. A Júlia mencionou que há também um WhatsApp, eu vou também deixar aqui na descrição desse episódio, assim como as demais indicações. Lembrando que o coletivo ele é aqui da região de Curitiba, né, região metropolitana de Curitiba, mas você ouvinte que mora em outro estado, em outra região do Brasil, também se quiser contatar o coletivo, né, para de alguma forma precisar de algum suporte, você também que conhece alguém que possa estar passando por esse drama, também poder fazer esse contato. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.